Sabe, é impressionante como uma única frase, um verso de uma poesia medieval, pode abrir uma janela para uma visão de mundo inteira. É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Mergulhar na profundidade que existe por trás de poucas palavras de um dos textos mais conhecidos da espiritualidade. Tá aqui, essa é a frase do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis, que vai ser nosso guia. Presta atenção, ele não fala apenas o vento, ele chama o vento de irmão. Essa palavra, essa única palavra, muda tudo. Então fica a pergunta, né? O que significa chamar o vento de irmão? E a resposta, olha, vai muito além de uma simples figura de linguagem. Para São Francisco, isso era uma declaração super profunda sobre a realidade, sobre o divino, sobre a nossa conexão com o mundo. E para a gente entender, a gente precisa ir por partes, explorando camada por camada desse significado. Vamos começar pela camada mais, digamos, pé no chão, a mais concreta. O papel físico do vento como o grande provedor, aquilo que sustenta todas as criaturas do mundo. E o mais legal aqui é que para São Francisco, irmão vento não era só uma brisinha, de jeito nenhum. Era um conceito que abraçava toda a atmosfera. Ele celebrava o vento como um todo, o ar que a gente respira, as nuvens, o céu azul e todo tipo de tempo que existe. E essa celebração de todo o tempo, seja a chuva, sol ou tempestade, ia além do físico. Era como se tudo isso fosse um espelho da nossa própria experiência humana. Os ciclos do tempo para ele refletiam os ciclos da vida, momentos de alegria, de crise, de sofrimento e de renovação. Ou seja, o vento não é só um elemento passivo, algo que está ali existindo e ponto. Na visão de Francisco, ele é muito mais. Ele é um colaborador do Criador, uma força ativa, um parceiro de verdade de Deus nessa tarefa de cuidar da vida. E essa colaboração a gente vê na prática, no dia a dia. É o vento que sustenta a vida ao mover os moinhos, ao empurrar os barcos à vela e, claro, ao espalhar as sementes que fazem tudo brotar de novo. Ele é, de fato, um parceiro indispensável. Mas a gente pode ir ainda mais fundo. O vento se revela como o próprio sopro do Criador, uma força que está lá no início de tudo. E aqui aparece uma metáfora poderosíssima, a do vento e da água como um casal criativo. A irmã água é tipo o grande útero, a origem de tudo, a matéria-prima. Mas é o irmão vento a força que chega, que sopra sobre ela e pá! Desperta a vida. Um não funciona sem o outro. E essa imagem do casal criativo, ela tem raízes muito antigas. Lembra muito a narrativa da criação lá no Gênesis. Bem no comecinho de tudo, já diz o texto que o vento de Deus, que aliás também pode ser traduzido como espírito ou sopro, já estava lá, pairando sobre as águas, pronto para organizar o caos. Bom, e essa conexão direta entre vento e sopro divino nos joga na última camada, a mais profunda de todas na nossa análise, o vento como o espírito invisível. A analogia aqui é simplesmente brilhante. Pensa só. Assim como o ar, a gente não consegue ver o Espírito Divino. A gente não consegue pegar nem controlar, mas a gente sente a presença dele. E nessa visão de mundo, ele é tão essencial para a vida quanto o ar que a gente respira. A Bíblia, aliás, usa essa imagem o tempo todo. Tem aquela passagem em Ezequiel, do Vale de Ossos Secos. O profeta descreve um cenário de morte total. E o que acontece? É o sopro vindo dos 4 ventos que devolve a vida para eles. O vento é literalmente um espírito que ressuscita. Essa mesma ideia aparece na boca do próprio Jesus, conversando com Nicodemos. Ele usa o vento para explicar como o espírito funciona. É livre, é soberano, é misterioso. Você não sabe de onde vem, para onde vai. Ou seja, é algo que não dá para mapear ou controlar com os nossos sisteminhas humanos. E o auge, o clímax dessa simbologia toda acontece em Pentecostes, no nascimento da igreja. O Espírito Santo não chega quietinho, ele chega como de um vento muito forte, uma força que invade o lugar, transforma tudo e muda o mundo para sempre. A conexão não podia ser mais clara. Certo. E como é que todas essas peças se encaixam, então? Quando a gente junta essas camadas, a física, a criativa e a espiritual, o que surge é uma visão de mundo onde tudo está profundamente conectado. Essa foi a nossa jornada, né? A gente começou com o vento como sustento físico, passou pela ideia do sopro criativo, que organiza o caos, e chegou no símbolo do Espírito Divino.
E o ponto mais importante de todos é que para São Francisco não é uma camada ou outra, são todas elas existindo ao mesmo tempo. E essa é a grande conclusão. Na visão de mundo de São Francisco não existe uma parede separando o que é sagrado e o que é natural. A brisa que a gente sente no rosto não é só um fenômeno do tempo, é uma manifestação física, real, do espírito invisível de Deus. O mundo material se torna sagrado. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se uma coisa tão comum, tão do dia a dia, como o vento, pode ter camadas tão profundas de significado físico, criativo e espiritual, o que mais no nosso mundo a gente talvez esteja vendo de um jeito superficial? O que mais ao nosso redor é muito mais do que parece ser?